Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra que se encontra em João capítulo 9, que diz a palavra de Deus: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Amém? Então gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, venha cooperar então compartilhando, deixe seu like e também seu comentário. Então nós encontramos aqui na palavra de Deus, no capítulo 9 de João, uma história que Jesus, diz assim a palavra: Jesus passando, então ele viu um cego de nascença. E os seus discípulos, por curiosidade, eles perguntam a Jesus Cristo: quem pecou? O cego que pecou ou os pais daquele cego que teria pecado? Mas Jesus, então, ele respondendo para os seus discípulos, dizendo: nem o cego pecou e nem os pais dele pecou. Então, a maioria das pessoas, eles vendo as suas dificuldades, vendo as suas enfermidades, talvez alguém esteja encamado, no caso, esteja enfermo com a doença, hospitalizado, talvez essas pessoas, elas venham dizer que ela está em pecado, talvez as pessoas vendo você desempregado, você passando por dificuldades financeiras, e essas pessoas talvez eles venham ver você como um pecador. Mas Jesus aqui, ele está afirmando que não, ali nem o cego e nem os pais dele estavam em pecado. Muitas vezes, vem as dificuldades para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos a lembrar de Deus, porque às vezes a facilidade da vida acaba nos distraindo, acaba fazendo com que nós esqueçamos que existe um Deus Todo-Poderoso e que nós devemos então adorá-lo o tempo todo. Então aqui Jesus está dizendo para os discípulos que nem aquele homem que estava cego, nem os pais teriam pecado, e que sim era para a glória de Deus. Existe então enfermidade, realmente existe enfermidade que as pessoas estão enfermas, Deus permite aquela enfermidade para que tu venha lembrar de Deus e tu clamar para a presença de Deus. Então essas enfermidades muitas vezes vêm para a glória de Deus, porque tu deve então orar a Deus, clamar a Deus, para que Deus venha repreender essa enfermidade. Nesse caso aqui, o cego não tinha pecado, os pais não tinham pecado, Então Jesus, ele diz então que isto era para manifestar a glória de Deus, através daquele homem. Quer dizer que Jesus, ele não tinha ainda curado aquele homem da sua cegueira, mas Jesus já estava praticamente afirmando aquela cura, porque Jesus disse: essa enfermidade, aquela ali no caso, era para a glória de Deus, Então Jesus Cristo, ele cuspindo, fazendo um lodo de barro. Após ele fazer esse lodo de barro, ele colocou esse barro então nos olhos daquele homem, Então, o momento que Jesus, ele coloca aquele barro nos olhos daquele homem, demonstrando então que as pessoas viam aquele cego como um imundo, Então aquelas pessoas passavam ali e elas cuspiam naquele cego com desprezo, Mas Jesus agora está fazendo um lodo com cuspe também, para fazer o contrário, para repreender então aquela enfermidade. Então as pessoas viam ele como um imundo, como um pecador,
como um mendigo, como alguém assim que não tinha valor nenhum para aquela sociedade, né? Era alguém ali abandonado num determinado lugar, né? Pedindo esmola, mendigando, né? Mas Jesus então, né? Pega e faz esse lodo para repreender aquela enfermidade. Então as pessoas então cuspiam nele em forma de desprezo, né? Acreditando que ele era maldito, que ele era então um homem pecador pelo fato de ser cego, pela sua situação. Então Jesus então cuspiu na terra e fez um lodo de barro e colocou em seus olhos em forma de repreensão, né, daquela enfermidade, da mesma forma que as pessoas perguntavam, da mesma forma que aquelas pessoas rejeitavam aquele homem, Jesus rejeitou então a enfermidade. Da mesma forma então que aquelas pessoas, elas rejeitavam aquela pessoa, aquele homem cego, Jesus rejeitou então as suas enfermidades, dando a cura para aquele homem. Muitos estão te olhando então com olhar de desprezo, com olhar de julgamento, com julgamento mau, mas Jesus está te olhando com amor e te dando a cura, dando a vitória para você, dando então bênção. Jesus está te vendo como um vencedor, Jesus está te vendo como filho, como amigo, como irmão amado, né? Então Jesus, ele te olha com olhos diferentes do que aquelas pessoas que te rejeitam, aquelas pessoas, né, que te desejam um mal. Nós encontramos também em Mateus capítulo 20, quando Jesus ele estava saindo de Jericó, uma grande multidão o seguia, porém tinha 2 cegos assentados no caminho, e ouvindo que Jesus passava, né, então eles ouviam pelo fato de eles serem cegos, né? Então aqueles homens, ouvindo que Jesus ali estava passando, começaram a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam. Em vez então daquelas pessoas, daquela multidão ajudar aqueles 2 homens cegos a se aproximar, a chegar em Jesus, eles repreendiam aqueles homens, né? Mandavam que ficasse quieto, né? Percebemos que as pessoas não estão preocupadas com os seus problemas, né? Ou com você. Aquelas pessoas, elas poderiam então ajudar aquele homem, aquele cego, a se aproximar de Jesus Cristo, mas o seu egoísmo, né, a sua falta de amor, eles então tentam impedir a cura daquele homem, a cura e as bênçãos, a vitória daqueles 2 homens cegos, né? Então aqueles homens, né, que estão clamando por Jesus, clamando então pela cura deles, né? Imagina, são 2 homens abandonados em um determinado lugar, em um caminho, para que as pessoas dessem o que comer para eles, mendigando, né? Mas os cegos, eles não desistem, né? Eles continuam chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, com íntima compaixão, parou e chamou aqueles homens, né? E aquele cego, né, chegando, né, a Jesus, então Jesus pergunta para aqueles homens, né, o que queres que eu te faça? Né? E eles então falando que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus tocando neles, e eles foram curados e começaram a ver, né? Então aqui nós encontramos 2 histórias, né? Um cego de nascença que Jesus então, né, desprezou então aquela enfermidade dele e ele foi curado, né? Aqui nós encontramos então esses homens,
então que Jesus então toca neles, apenas toca neles e eles são curados, né? Então Jesus, eles sabiam, né, que eles eram cegos. Jesus sabia das necessidades daqueles homens, mas Jesus, ele pergunta então para aqueles homens o que eles queriam que Jesus fizesse por eles, para que Jesus tivesse a certeza da fé deles, né? Porque aqueles homens, eles poderiam então ter pedido uma outra coisa, podia ter pedido então uma boa de uma casa, podia ter pedido uma boa de uma família, aqueles homens podiam ter pedido dinheiro para ele, né? Mas aqueles homens, eles entenderam que Jesus podia dar o que quisesse para eles, porque Jesus é Deus, mas eles precisavam realmente era da cura de sua visão, eles precisavam mesmo era ver, né? Talvez você que está me ouvindo nesse momento, né, o que você precisa, o que você está necessitando. Jesus, né, ele está esperando que você coloque a sua situação na presença dele, esperando que você clame pela presença de Jesus, pelos milagres de Jesus, né? Então, Jesus, então, ele, ao ouvir o pedido daqueles homens, Jesus sabia de todos os problemas deles, né? Mas Jesus então pergunta então para eles: o que tu quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você agora: o que tu quer que eu te faça? Jesus quer te dar a cura, Jesus quer abençoar o seu lar, quer abençoar, né, a sua família, né? Então, na presença de Deus, né, o seu Filho Jesus Cristo, ele nos dá a vitória, aquela vitória do qual nós necessitamos, do qual nós precisamos. Então, devemos, então, independente dos nossos problemas, nós devemos colocar na presença de Jesus. Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, independente do grau da enfermidade. Jesus, ele é Deus e tudo é possível para ele. Então, nós devemos crer que Jesus, ele vai nos abençoar, vai dar a cura, em nome de Jesus. Então, nós vamos agora orar, clamar ao Senhor pela cura de suas enfermidades. Deus Pai, nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã que esteja enfermo nesse momento. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos, Senhor Jesus, na crucificação. Nós cremos, Pai, que o Senhor levou as nossas enfermidades sobre si naquela cruz. O seu sacrifício não foi em vão. Então nós pedimos, Senhor, que venha entrar no quarto, no leito que essa pessoa está doente. Ô Senhor Jesus, e venha repreender toda essa enfermidade. Aquela pessoa, Senhor, que está em casa, mas ela se sente angustiada, ela se sente depressiva, nós repreendemos todo esse mal. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã neste momento, em nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu te agradeço, né, que Deus venha te abençoar e creia em Jesus, creia na vitória, porque para Deus tudo é possível. Em nome de Jesus. Amém.